Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, na condição de filho mais velho de João Agripino, sinto-me honrado em ocupar esta tribuna para falar na sessão solene em homenagem ao centenário de seu nascimento. Essa honra é tanto maior por saber que ele ocupou por tantas vezes essa mesma tribuna enquanto senador da República. Na Paraíba, foi celebrada missa pelo arcebispo metropolitano, Dom Aldo Pagotto, na Igreja de São Francisco, cuja recuperação foi iniciada no seu governo, e sessão solene no Hotel Tambaú, patrocinada pelo Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, este criado por ele, Universidade Federal da Paraíba e Instituto Histórico e Geográfico. Foi também celebrada missa na Fazenda Cachoeira, no município de Brejo do Cruz, onde estão seus restos mortais em sepulcro no quarto em que ele nasceu. João Agripino, advogado militante no sertão de Catolé do Rocha, na Paraíba, ingressou na política em 1946, quando se elegeu deputado federal pela antiga UDN, no ano em que findava a ditadura de Getúlio Vargas. Exerceu o mandato por 5 legislaturas. Em 1962, foi eleito senador e deputado federal. Optou pelo mandato de senador. Em 1961, foi escolhido por Jânio Quadros para ser o primeiro-ministro de Minas e Energia. No exercício desta pasta, ousou desafiar as indicações políticas e nomeou Eliezer Batista, engenheiro da usina siderúrgica de Nova Lima, presidente da Companhia Vale do Rio Doce. O sociólogo Osni Duarte Pereira, em seu livro Ferro e Independência, o apontou como um ministro nacionalista. Sua trajetória política foi marcada pela independência de posições e pela defesa intransigente dos princípios democráticos. Na Câmara, ascendeu à liderança da UDN durante o governo Vargas e a da oposição no governo de Juscelino Kubitschek. Sua realização pessoal, entretanto, ocorreu no exercício do governo do Estado da Paraíba, eleito em 1965 para um mandato de 5 anos. Elegeu-se na última eleição direta, realizada no período dos governos militares. Apesar de ter apoiado o golpe militar de 64, porque fazia oposição ferrenha ao governo João Goulart nesta casa, discordava publicamente dos rumos que tomavam os governos militares. São inúmeros os episódios que demonstram a postura democrática de suas ações. E eu vou reproduzir apenas 2 desses episódios. O general Jaime Portela, chefe da Casa Militar da Presidência da República, paraibano e amigo de João Agripino, telefonou ao governador para preveni-lo de que estava nomeado para o comando do grupamento de engenharia na Paraíba o general Samuel Correia, que estava assumindo o posto com a missão de demitir 3 secretários de seu governo: Otacílio Silveira, das Finanças, Juarez Farias, do Planejamento, e Antônio Mariz, da Educação, sob a acusação de que eram comunistas. O governador compareceu ao grupamento na solenidade de troca do comando e o general, que assumia quando recebeu os cumprimentos, pediu uma audiência, que foi marcada para o dia seguinte, às 8 horas da manhã. João Agripino convocou os 3 secretários para estarem no palácio àquela hora. Quando o general chegou, apresentou Otacílio, Juarez e Max Seger, presidente do Paraibã, que substituía Mariz, que estava ausente do Estado. Depois de conversa amena, o general disse ao governador que tinha um assunto reservado para tratar. João Agripino disse, com a secura que lhe era peculiar: o senhor pode tratar porque meus auxiliares são de absoluta confiança. O general não se fez de rogado e disse: estou aqui para lhe transmitir uma ordem para demitir os 3 secretários do seu governo que são contrários aos interesses da Revolução. O governador respondeu: general, gostaria que o senhor indagasse ao seu antecessor, o general Vinícius Notari, se alguma vez foi ao grupamento pedir que demitisse algum auxiliar seu. Ele certamente vai dizer que não,
Isto porque entendia que lá mandava ele e aqui mando eu. Por isso, comunico que não vou demitir nenhum secretário. O general levantou-se e foi passe bem para lá e passe bem para cá. Nos 3 meses seguintes, especulou-se muito, inclusive na imprensa, sobre uma possível intervenção federal na Paraíba. Depois, quem pediu remoção foi o general, que foi recompensado pelo malogro de sua missão com a Embaixada do Brasil no Iraque. O governador João Agripino tinha o hábito de ir à Sudene, de ir para Recife, às vésperas das reuniões da Sudene, para verificar o andamento dos projetos industriais e agropecuários da Paraíba. Certa feita, chegou lá e constatou que não havia nenhum projeto da Paraíba na pauta da reunião do dia seguinte. Aberta a sessão pelo superintendente da Sudene, general Tácito Teófilo, João Agripino pediu a palavra e disse em tom de blague que a Paraíba estava se despedindo da Sudene, pois embora Hugo Almeida, paraibano de Itabaiana, fosse diretor do Departamento de Industrialização e houvesse vários projetos em exame, não havia nenhum da Paraíba na pauta. O general não gostou e disse: não admito que o senhor critique os meus subordinados. João Agripino retrucou: o senhor não está na caserna e não tem nenhum subordinado aqui. Sou membro do Conselho Deliberativo do órgão e critico quem quiser e quando bem entender. Aqui o senhor é empregado e tem a obrigação de ouvir as críticas de qualquer membro do Conselho. Fez-se um silêncio sepulcral e a imprensa foi proibida de publicar o diálogo. O presidente José Sarney, então governador do Maranhão, deve ter presenciado este diálogo. No discurso que proferi na sessão solene do Hotel Tambaú, comparei João Agripino, o homem público administrador, ao personagem da mitologia romana, Janus, que possuía 2 faces, uma voltada para o passado e a outra para o futuro. Simbolizava os términos e os começos, o passado e o futuro, e o dualismo relativo de todas as coisas. A ele se atribuía a perfeita honestidade entre os seres humanos, a abundância e a mais completa paz. A visão de futuro de João Agripino está estampada na carta que escreveu ao primo e desembargador na Paraíba, Manuel Maia, em setembro de 1959. Eu indago, senhor presidente, se regimentalmente eu posso pedir a transcrição dessa carta nos anais do Senado Federal e do Congresso Nacional, e também do discurso que fiz em homenagem a João Agripino na sessão do Hotel Tambaú. Com o maior prazer, os anais registrarão ambos os documentos. A carta está manuscrita e também digitalizada para facilitar o trabalho de transcrição. Peço que encaminhe a Secretaria da Mesa para os devidos atos. Prossigo, senhor presidente, dizendo que reproduz um pequeno trecho dessa carta. É uma carta longa, em que ele traça o perfil do que é o Estado do Mato Grosso, do que é o Estado de Goiás e do que é Brasília em sua construção. 1959. Disse ele ao primo Manuel Maia: Brasília será uma cidade que, em beleza arquitetônica e urbanismo, por séculos não se construirá outra igual. Somam-se loucos de toda sorte, desde o gênio de Niemeyer à irresponsabilidade de Juscelino na construção de Brasília. Os projetos de Niemeyer são inconcebíveis na sua beleza e extravagância técnica. Placas imensas suspensas no ar que nos intrigam por não despencarem. Essa cidade inteiramente diversa de quantas há no Brasil não se concentra em determinada área. Existe em várias áreas distantes, ora com áreas residenciais, ora comerciais, ora de hotéis, ora de edifícios dos 3 poderes, ora mansões. Isso em 1959. Ainda um trecho da carta que o meu computador e a minha operacionalidade de computação não são de todo eficientes, então eu salvei, mas não apareceu aqui. É um trecho que eu julgo muito importante falar aqui a esse plenário.
Tenho para mim que Brasília será uma cidade nova, sob todos os aspectos na vida nacional. Uma nova mentalidade se formou e há de dominar por gerações. O homem ali é seguro de seu valor e de sua capacidade de vencer e realizar. Diria que se processou para a edificação de Brasília um aglomerado de tresloucados e aventureiros, no bom sentido, desde o Niemeyer aos nordestinos famintos, que ali chegaram sem saber para onde iam na ânsia de escapar. O primeiro teve o sonho realizado, qual fosse dar vazão à sua arte moderna, em grande escala, projetando não um edifício que o tenha feito famoso, mas uma cidade que o imortalizará. Isso, em 1959, João Agripino previa que Niemeyer seria imortalizado pela construção de Brasília, e assim foi. Os segundos deslumbram pelo que ganham e fazem. Pensavam em viver simplesmente e se tornaram preciosos donos de si. Sentem-se humanos, gente igual a outra que invejavam. Prossigo, senhor presidente, dizendo: no governo, João Agripino buscou incessantemente preparar o Estado para uma era desenvolvimentista. Além do Hotel Tambaú, passo gigantesco na busca da inserção da Paraíba no cenário turístico do Nordeste, construiu mais de 800 quilômetros de estrada, a espinha dorsal do Estado ligada ponta a ponta, e os anéis do Brejo para escoamento da produção da região mais fértil do Estado. A Paraíba foi mencionada em relatório da OEA em 1971, último ano de seu governo, como sendo a área mais bem atendida em abastecimento d'água e saneamento em relação à população, na América Latina. Também, ao final do seu governo, estavam eletrificadas todas as cidades sedes de municípios do Estado. Fez publicar na imprensa o seguinte anúncio: procura-se uma cidade sem luz na Paraíba. Usou a SUDENE para aprovar os projetos industriais e agropecuários, deixando a Paraíba em primeiro lugar em projetos agropecuários e em terceiro lugar em projetos industriais aprovados pela SUDENE. Promoveu profunda reforma administrativa, realizando concurso público para a contratação de médicos e professores que se dispusessem a trabalhar no interior. Naquele tempo, construiu mais de 5.000 casas populares e erradicou as casas de palha do centro de João Pessoa em regime inédito de mutirão. Também, no último mês de governo, fez publicar nos jornais de circulação nacional um chamado aos credores do Estado para receberem seus créditos. O seu governo foi marcado pela austeridade no trato da coisa pública e pela aversão inata ao nepotismo. O segredo do êxito foi muito simples: a escolha de técnicos capacitados para a gestão pública sem indicações políticas, e a facilidade em angariar recursos federais para o Estado devido à imagem de respeito e admiração construída no cenário nacional em 20 anos de mandatos. Depois do governo, foi nomeado ministro do Tribunal de Contas da União em 1972, sendo eleito presidente no ano seguinte, quebrando a praxis da escolha. Marcou sua gestão pela profunda reforma administrativa realizada no tribunal, pela abertura da licitação para a construção do edifício sede do TCU e pela mudança da filosofia normativa na postura do órgão, que fiscalizava e aplicava sanções. Depois dele, passou a fiscalizar, orientar e, só em último caso, aplicar penalidades. Antes de concluir, senhor presidente, relembro um episódio que eu estava nessa tribuna aqui do lado, meu pai, né, desse lado do plenário, o senador Arnon de Mello daquele lado e o senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro na entrada do plenário. Arnon responderia aos discursos que Silvestre Péricles vinha fazendo, atacando severamente a sua dignidade. Quando o senador Arnon de Mello teve a palavra no início da sessão, o senador Silvestre
contido por colegas seus no fundo do plenário, deu um sarrabulho nos colegas e partiu em direção ao senador Arnon de Mello, com o dedo em riste, dizendo: não fale, porque senão eu encho sua boca de bala. Arnon de Mello, ato contínuo, puxou o revólver e disparou 3 tiros naquela direção. Infelizmente, o senador Cairala, sentado na última cadeira, recebeu uma bala ricocheteada e veio a falecer. Mas Silvestre Péricles abaixou-se na hora dos tiros e começou a caminhar engatinhando pelo corredor do meio para chegar onde estava o senador Arnon de Mello, com um revólver 38 na mão, e eu vi meu pai pular as bancadas e pular no centro desse corredor. Quando eu cheguei junto, ele já tinha se levantado e estava com o revólver de Silvestre Péricles na mão. Tinha desarmado Silvestre Péricles e tinha entregue. Tirou as balas e entregou o revólver ao presidente Áureo de Moura Andrade. Anos depois, ao conhecer o presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador Fernando Collor, ele me recebeu dizendo: seu pai salvou a vida de meu pai. Então, senhor presidente, eu concluo agradecendo ao Congresso Nacional, na pessoa de Vossa Excelência, pela realização dessa sessão, e aos autores dos requerimentos nas respectivas casas, o senador Cássio Cunha Lima, cuja amizade pessoal cultivo e faço questão de preservar desde os bancos da Assembleia Nacional Constituinte. E o deputado federal Rui Carneiro, que se projeta como liderança renovadora no estado da Paraíba, fazendo jus à herança política recebida do tio-avô Rui Carneiro, senador por tantos anos. Muito obrigado.